Então, vamos a alguns exemplos, que é justamente alinhado com os bed smell que a gente viu também no curso. Então, a gente vai ver ao longo do curso mais sobre bed smell, que está no livro Refactoring do Fowler. Nesse caso aqui, a gente vai ilustrar estratégia de detecção, dar exemplos de estratégias de detecção para 5 bed smells do Fowler. O nome às vezes varia um pouco. O Fowler, se eu não me engano, em vez de chamar de God Class, chama de Large Class. Em vez de chamar de God Method, chama de Long Method. Os outros 3 eu acho que é o nome do Fowler mesmo. Mas é porque a literatura às vezes é inconsistente mesmo. Eu estou usando nos slides aqui o mesmo nome que os autores do livro do Lanz e Marinescu, né? O Lanz e o Marinescu usam no livro Object Oriented Methods in Practice. Então, eles usam esse termo aqui, God Class, God Method, Picture ANV, Shotgun Surgery e Refuse Bequest. Aí eles ilustram como então que eu vou criar estratégia de detecção para cada um desses bed smells. Então, vamos começar pelo God Class. Então, ele pega lá a definição de God Class. Eu não tenho certeza se é a definição do Fowler, não. Acho que é a definição do Riel, que é um outro autor que também fala sobre anomalias de software, sobre heurística para identificar problemas de software. Então, ele define God Class, e quando ele explica God Class, ele explica esses 3 pontos principais aqui. Então, uma classe ela é God Class quando ela faz muita coisa no sistema, então ela faz muita atividade no sistema. Uma classe, ela também God Class, um outro sintoma, né, de que a classe é God Class, é que os relacionamentos entre os métodos são fracos, né, não tem um relacionamento muito forte entre os métodos da própria classe. E um outro sintoma que uma classe pode ser uma God Class é que ela acessa muitos dados de outras classes. Então, se ela acessa muitos dados de outra classe, ela tende a fazer muita coisa, então acaba tendo relação com as outras coisas aqui também. Então, no livro do Lanz do Marinescu, ele propõe, primeiro, vamos identificar os sintomas, foram identificados esses 3 sintomas. Segundo, vamos pegar métricas, ou uma métrica pelo menos, para cada sintoma. Uma métrica que consegue quantificar cada sintoma. Então, para o primeiro sintoma, que faz muita coisa, ele pegou a métrica complexidade, uma métrica de complexidade. Falta de relacionamento entre os métodos internos, pegou a métrica de coesão, um atributo de software de coesão. E, por último, acessar dados de outras classes, pegou acesso a dados estrangeiros. Na verdade, aqui ainda é no nível mais alto, não é propriamente a métrica ainda, porque no próximo passo, aí sim, ele materializa esse sintoma para uma métrica conhecida na literatura. O livro ele tende a usar métricas que a gente já viu e são métricas bem conhecidas na literatura de engenharia de software, mas em alguns casos o livro propõe outras métricas. Quando ele não acha nenhuma métrica que atende perfeitamente o propósito, ele propõe uma nova métrica e explica qual que é a métrica. Então, no livro ele muitas vezes usa métricas que a gente já viu, que é intuitivo, como por exemplo o WMC, né? O método ponderado por classe. Em alguns casos não é métrica que a gente viu, mas são métricas também bem conhecidas na literatura, como a TCC, Time Class Correlation. Ou em alguns casos ele propõe uma métrica se ele não encontrar. Acho que esse caso que não foi exatamente proposto, não, porque essa métrica também, apesar de ela ser menos conhecida, ela já é uma métrica consolidada na literatura. Então pegou uma métrica para cada sintoma. Então note, voltando aqui para o slide anterior, tinham 3 sintomas de God Class, ele tentou concretizar esses sintomas em 3 propriedades de software: complexidade, coesão e acesso a dados estrangeiros. E depois escolheu uma métrica para cada um desses sintomas. Para complexidade, WMC, para coesão, TCC, e para acesso a dados estrangeiros, ATFD. Não vem tanto ao caso como que computa essas métricas não, tá? Então, no livro tem uma explicação um pouco mais detalhada sobre essas métricas, mas para a aula aqui eu acho que não vem muito ao caso ficar explicando métrica por métrica, não, que tomaria muito tempo. E como vocês vão ver, vão surgir muitas outras métricas ainda. Então, nos casos em que for realmente relevante explicar a métrica, eu vou parar e explicar a métrica. Então, daí você escolheu a métrica, agora eu vou escolher o mecanismo de filtragem e compor. Então, nesse aqui eu já coloquei as duas coisas juntas.
Então, primeiro, mecanismo de filtragem, então definir valores limites para cada uma delas, e um operador de comparação, maior, maior igual e menor. Então, propositalmente, vou usar operadores de comparação diferentes aqui, só para ilustrar que dá para usar diferentes valores de comparação. E o livro ele não se compromete muito em dizer, será que a TFD bom é 0 ou é 3, como a gente viu no slide aí para trás, ou será que é 5 ou é 10? Então, ele não costuma colocar o valor exato, absoluto, para não se comprometer muito. Então, ele tende a usar essas expressões aqui mais abstratas, dizendo few, very high, one-third, até que one-third é bem preciso, né? 1/3. Então, em várias das estratégias que aparecem no livro, o autor prefere colocar uma informação semântica do que uma informação absoluta exata, um número exato. Mas ele explica que depende do sistema. Por exemplo, para um determinado sistema very high para WMC pode ser 10, para outro sistema pode ser 15. E se você quiser realmente aplicar essa estratégia, você pode, por exemplo, fazer um estatístico do seu software. Qual que é o WMC típico no meu sistema de software? Qual que é o WMC típico de uma classe no meu sistema de software? Então, meço o meu sistema, calculo a média, posso dar aquela estratégia média mais o padrão multiplicado por 1,5, e eu chego no valor que é very high para o meu sistema. Então, ele argumenta que, apesar de no livro não usar o valor absoluto, o usuário pode facilmente, ou quem for usar uma estratégia dessa, pode facilmente mapear essa informação semântica por um valor absoluto. Beleza? E se você tem os 3 sintomas, você tem uma God Class. Então, essa aqui é a estratégia de detecção que eles propõem para a God Class. É você calcular a complexidade da classe, complexidade, na verdade está no meio aqui, a coesão da classe, é o terceiro, na verdade, e o acesso a dados estrangeiros. A ordem aqui ficou diferente, mas é complexidade, coesão e acesso a dados estrangeiros. Além de colocar a fórmula comparativa aqui, ele também dá uma explicação. Então, por exemplo, o que essa fórmula quer dizer? Quer dizer que uma classe usa diretamente mais de alguns atributos de outra classe. O que quer dizer essa segunda expressão? A complexidade funcional da classe é muito alta. Então, normalmente é bem intuitivo, mas só para deixar mais fácil de entender o que a fórmula em si captura e por que essa fórmula está indicando uma God Class, um problema de software, um bad smell, que é uma God Class. Não necessariamente é um problema, né? Mas pelo menos é um indício de que pode ter um problema no seu software. Vamos para frente. Os outras 4, né? São 5 no total. Vou passar mais rápido, porque a lógica é a mesma. Então, God Method. Então, leia lá a definição também do Riel, nesse caso. O que o Riel diz que é um God Method? Ele diz que é um método que é muito grande, então tem aí um atributo de software que é tamanho. Diz que o método faz uso intenso de branch, né, de desvios, então mapeou para a métrica complexidade ciclomática. E um God Method, tipicamente também, ele tem muitas variáveis locais e usa muitas variáveis da classe, muitas variáveis de instância da classe. Então, mapeou isso aqui para acesso a variáveis no geral, que conta tanto variáveis do próprio método, né, variáveis locais, quanto variáveis da classe, que são chamados atributos, como também os parâmetros recebidos pelo método. Então, se o método acessa muitas variáveis no geral, ele tende a ser também um God Method. Então, note que são sintomas. Um só não indica um God Method, mas se você tiver os 3, é um indício mais forte que você realmente tem um God Method. É o caso lá da doença. Se você tiver um sintoma só febre, não quer dizer que você está com Covid-19. Mas se você tem vários sintomas, é um indício mais forte que você está com Covid-19. E aí identificou os sintomas, né, escolheu métricas para cada um dos sintomas e compôs, de novo ele compôs com o end, usando, no caso aqui, sempre maior ou maior igual. E como eu disse, ele não coloca o valor absoluto, mas coloca uma informação semântica. Aqui ele colocou high, onde fala que ele explica, né, que um bom valor para high, uma sugestão de valor para high aqui, valor alto, seria a metade da classe. Então, se o método ele tem mais da metade das linhas de código da classe, então
seria a classe dividida por 2 aqui, é provável que ele é um God Method. Então, se a classe tem 120 linhas de código, se o método tem até 50, não atingiu o valor limite ainda. Mas se o método tem 70 linhas de código e a classe tem 120, passou da metade, é um indício de que o método está muito grande para aquela classe. Então, ele propõe aqui que você calcule o valor alto aqui baseado em quantas linhas de código tem a classe. Complexidade sintomática só propõe o alto aqui. Você pode, por exemplo, usar aquela tabela que foi computada para sistemas Java e C++ para saber o que é um valor alto. Ou você pode computar nos seus próprios sistemas aí a estatística, né? Qual que é a média, qual que é o desvio padrão, aplica aquela fórmula média mais desvio padrão, você tem um valor alto. Main aqui, de novo, ele dá só informação semântica e não se compromete muito. O que você quer dizer com um método acessar muitas variáveis? Então, para um determinado sistema, esse valor pode ser 5, para um outro sistema pode ser 20. Então, ele não se compromete muito e coloca só a informação mais abstrata. Então, um método não deveria acessar muitas variáveis. O que é muitas? Pode depender do seu contexto, do seu tipo de sistema. Ou você pode calcular isso baseado em estatística de projetos do GitHub, por exemplo. Terceiro BEDSMEL, então já falei de God Class, God Method, Feature Envy. Então, de novo, vou seguir a mesma sequência. Sintomas, que são sintomas do livro do Fowler, quando ele define Feature Envy, ele diz que Feature Envy tipicamente é um método que usa muitos atributos de outra classe. E aí os autores lá, o Lanza e o Marinescu, propõe então usar a métrica ATFD, que a gente já viu, né? Access to Foreign Data, acesso a dados estrangeiros. Um outro sintoma de Feature Envy é que o método usa muito mais atributos de outra classe do que atributos da própria classe. Então ele define, eu acho nesse caso que ele define essa métrica, que é a localidade dos atributos acessados. Os atributos acessados eles são locais ou são de outra classe. E um terceiro sintoma de Feature Envy, no livro do Fowler, ele diz que um Feature Envy tipicamente usa atributos que pertencem a poucas outras classes. Então, ele está invejando uma única classe ou algumas poucas outras classes e não muitas. Então, se uma classe acessa muitas outras classes, ela não está invejando nenhuma delas especificamente. Mas se acessa muitos atributos de uma classe específica, então ela está invejando aquela classe. Essa que é a ideia de acessar muitos atributos, mas os atributos estão em poucas classes. Tipicamente em uma única classe aqui. Então, uma outra métrica, se eu não me engano, também foi proposta pelos autores aqui, que é Foreign Data Provider, que é quantas classes provém dados estrangeiros para aquela classe. Isso aqui não deveria ser muito, porque se uma classe está invejando, ou se um método está invejando muitas outras classes, não dá para você saber quem que ele está invejando, né? Então, descaracteriza um pouco a definição de Feature Envy. Então, definiu os atributos, ou melhor, identificou os sintomas, né? Sintomas que tem a ver com atributos de software. Mapeou isso para métrica de software. O próximo passo é simplesmente você compor a estratégia de detecção. Então, aqui está o exemplo do livro, não veio da minha cabeça, onde ele usa as 3 métricas. A TFD, LAA, que é a locality, né? Localidade dos atributos acessados, e a terceira, que é o vendedor de dados estrangeiros. De novo, uso um termo semântico aqui, né? Fio, 1/3, fio de novo. Então, ele não se compromete com o valor exato, mas aí você pode identificar baseado nas características específicas do seu projeto. E se tiver as 3 características, de novo é um Feature Envy. Então, note que em todos os casos ele está usando um AND, né? Então, vamos quebrar um pouco esse padrão e usar o OR também. Então, nos próximos exemplos, se eu não me engano, ele usa o OR. Então, para Shotgun Surgery, se vocês não lembram exatamente qual que é o BEDSMEL, então talvez valha a pena depois voltar nos slides da aula que eu falei sobre Refactor e BEDSMEL. Acho que foi a aula passada ou 2 aulas atrás. Mas, em poucas palavras, o Shotgun Surgery seria aquela operação que, quando você muda ela, você pode ter impacto grande no sistema, pode acabar impactando várias partes do sistema.
que seria um método, por exemplo. Um método que ele é chamado por muitas operações, então se ele é chamado por muitas operações, muitos outros métodos, ao alterar ele, você pode acabar alterando muitas outras partes do sistema. E as chamadas vêm de várias outras classes. Então, de novo, ao alterar aquele método, você pode acabar impactando muitas outras classes. Então, ele definiu essas duas métricas, change method e change in class, para pegar essa ideia de que se você alterar ali, você pode ter um problema que tem muitos clientes ali. Então, tem muitos métodos que dependem daquela operação, tem muitas classes, esses métodos vêm de muitas classes que dependem daquela operação. Então, a alteração pode acabar impactando em muitas outras partes do sistema. Então, os dois sintomas, pegou as duas métricas, né, que foi proposto, change in method e change in class, definiu a informação semântica, many para os dois, e compôs com end. Faz uma coisa interessante, que é mostrar que a estratégia pode ser bem complexa, e com isso você pode quebrar ela em níveis. Então, é isso que ele faz com o Refuse Bequest. Refuse Bequest seria você herdar coisas do seu pai, mas você ignorar o que foi herdado. Então, a classe herda de uma superclasse, herda um monte de método, um monte de atributo, e não faz nada com aquele método que foi herdado, com aqueles atributos que foram herdados. Então, essa que é a ideia do Refuse Bequest, é você herdar, mas negar, você não usar para nada. Então, nesse caso, os autores, né, no caso o Lanza e o Marinesco, eles quebram em duas partes. Primeiro, ele diz que o filho, né, a classe filha, ignora o que foi herdado. Então, o pai provê alguns métodos protegidos, métodos que deveriam ser herdados e usados pelos filhos, né, porque são protegidos. Então, quer dizer, se o filho não usar, quem que vai usar? Né? Protegidos só a própria classe e os filhos que podem usar. Então, se os métodos são protegidos, a intuição é que os filhos deveriam usar aqueles métodos. Então, o pai provê métodos protegidos, quer dizer, na intenção de que o filho vai usar aqueles métodos protegidos. Mas o filho só usa uma pequena parte do que foi herdado. Então, outra característica aqui, um outro sintoma de que possivelmente é um Refuse Bequest. Então, o pai provê métodos protegidos, o filho não usa, né, só usa uma pequena parte. E, além disso, ele sobrescreve ou não sobrescreve métodos, né? Sobrescrita de métodos é raro. Quer dizer, ele está herdando, não está fazendo nada com aquilo e nem está sobrescrevendo. É raro o filho sobrescrever. Então, ele está ignorando realmente. Ele recebe, nem usa e nem sobrescreve. Simplesmente ignora. Então, essa é a primeira parte aqui dos sintomas de um Refuse Bequest. A segunda parte é que o filho não é muito pequeno. O que ele quer dizer com isso? Se a subclasse ela é muito pequena, é natural que ela não use aquilo que foi herdado. Então, a superclasse tem lá 30 métodos e a subclasse só tem um método, é natural que a subclasse não vai usar aqueles 30 métodos que foram herdados. Então, se a classe for muito pequena, é natural que ela não use mesmo. Mas se ela não é muito pequena, ela deveria usar. Então, essa aqui é a intuição que eles explicam para essa segunda parte. Então, a classe filha, ela não é muito pequena e nem muito simples. Então, ela é uma classe que tem uma classe encorpada, que herda coisas do pai e não faz nada com aquilo que foi herdado. Nem usa e nem sobrescreve. Como que identifica se uma classe não é pequena? E, basicamente, métricas de tamanho, né, e complexidade. A complexidade funcional da classe é abaixo da média. Na verdade, acima da média, né? Acima da média, então não é uma classe muito simples. A complexidade, as duas características aqui são de complexidade, né? Complexidade funcional e a complexidade da classe. Então, são, na verdade, complementares, é só para eles apresentarem mais de uma métrica e usar o OR, que é o que ele não usou nas outras estratégias. E aqui o tamanho da classe também é acima da média. Então, não é uma classe muito pequena, ela está acima da média em termos de tamanho, está acima da média em termos de complexidade. Ok? É acima da média e não é abaixo da média, que está na mesma, né? Só escreveu de maneira diferente. E aí escolhe métricas para cada um dos sintomas. Então, note que nesse caso aqui já vai entrar 6 métricas, então vai ser uma estratégia mais complexa. Então, para identificar se a classe ignora a herança, ignora o que foi herdado,
usou essas 3 métricas que são para esses 3 sintomas que eu disse, né? Voltando aqui, o sintoma é o pai prover mais do que poucos metros protegidos. Então, a métrica para isso é número de membros protegidos, da superclasse, no caso. O filho usa uma pequena parte do que foi herdado. Então, a métrica Basic Class Rate Usage Ratio, a razão de uso da classe base, que seria a superclasse aqui. Se eu não me engano, a maioria dessas métricas aqui foram propostas no próprio livro, tá? Porque nem sempre os autores conseguem identificar métricas na literatura que atendem o propósito, então eles acabam propondo novas métricas. E o terceiro sintoma aqui da primeira parte, que era os métodos raramente são sobrescritos, aí propus aqui também a taxa de sobrescrita de métodos da classe base, que seria a superclasse. E mesma coisa para a segunda parte aqui, né? O filho não é muito pequeno e usa a métrica Average Method Weight, que é métodos ponderados, a média dos métodos ponderados, muito parecido com a WMC. A segunda, justamente a WMC, métodos ponderados por classe. E a terceira, uma métrica de tamanho, como já tinha usado muito linhas de código, ele usou o número de métodos aqui, o nome. E é composto, ok, como são muitas métricas e para muitos sintomas, eles fazem em passos, vamos dizer assim. Então, primeiro eles usam essa retângulo tracejado para dizer, quando a sua estratégia ficar complexa demais, talvez você queira fazer elas em parte, em estágios. Então, no primeiro estágio, você só identifica os 2 sintomas principais. O primeiro sintoma é que um filho ignora o que foi herdado, né? A herança do pai. E o segundo sintoma mais genérico é que a classe filha ela não é pequena e simples. Então, colocou tracejado para dizer que são sintomas mais gerais. E aí, ao invés de eu criar uma estratégia para tudo, eu crio uma estratégia para cada um desses sintomas mais gerais. E se tivesse 2 sintomas, aí sim é um refuse request. Agora, como identificar esse primeiro sintoma? Então, tem esse slide aqui que é para identificar o filho, a classe filho, ignora o que foi herdado. Usou as mesmas métricas, usou o mecanismo de filtragem com os operadores de comparação, usou o AND, o mecanismo de composição, e aqui usou o OR. Quer dizer, ou tem essas 2 propriedades, ou tem essa terceira propriedade. No livro ele explica um pouco do raciocínio do porquê que ele compôs assim, mas não vem muito ao caso. Acho que para a gente que vamos só ilustrar que dá para usar AND e dá para usar OR também. Então, uma classe que ignora ou ela tem essas 2 coisas aqui, que é o pai prover muitos atributos protegidos e o filho não faz nada ou não usa esses atributos herdados. Ou, simplesmente, o filho, na classe filho, não sobrescreve muitos métodos. Os métodos raramente são sobrescritos pela classe filho. Isso é uma parte do refuse request. A segunda parte do refuse request é o filho não é muito pequeno e simples. Aí são métricas basicamente de tamanho e complexidade. E aí ele usa um OR aqui para 2 métricas de complexidade. Ou usa a complexidade funcional, que chama de complexidade funcional. Aí usa a métrica AMW. O que significa a métrica? Average Method Weight. Ou usa uma outra métrica de complexidade que é WMC, que é a mais conhecida, Weighted Methods per Class. Então, ou média complexidade com isso, ou média complexidade com isso. Se a classe não é muito pequena, ela já passou por esse crivo aqui, por um ou por outro das regras, ou por essa regra, ou por essa regra. E aí compõe com a outra que, além disso, a classe tem que estar com tamanho acima da média. Então, aqui faz a comparação. Em todos os casos, faz a comparação com a média, né? Nesse caso, tamanho, nas 2 de cima, complexidade. Beleza? E aí, nesse caso, eu identifico um outro sintoma, que é a classe filho não é muito pequena e simples. Juntando o primeiro sintoma, que era a classe filho ignora a herança, com o segundo sintoma, que a classe filho não é pequena e simples, você tem o refuse request, que é composição dos 2 sintomas. Beleza? Então, esses 5 exemplos de Bedmel é só para ilustrar como que você constrói e qual que é a
ideia por trás de uma estratégia de detecção, que é identificar sintomas, escolher as métricas, criar os mecanismos de filtragem com as métricas e compor com o AND e com o OR. Outros BEDSMELs, que eles ilustram com a estratégia de detecção. Eu peguei os 5 aqui que são mais conhecidos e que a gente viu aqui no curso, mas o livro fala de outros também.